O jogo do Luverdense foi um jogo difícil. A característica do jogo, ela foi difícil. Na verdade, já existe uma rivalidade, né? É um jogo Luverdense e Cuiabá, é sempre um jogo muito equilibrado. E a gente estudou a história dos confrontos e foi um jogo difícil. A gente teve um controle maior no primeiro tempo do jogo. No segundo tempo, a Luverdense subiu suas linhas de marcação, pressionou um pouquinho a nossa saída e nós tivemos dificuldade no aspecto de construção. A gente construiu muito pouco, a gente se restringiu a se organizar bem defensivamente e buscar alguns contra-ataques, que a gente até criou algumas oportunidades, principalmente nos 10 minutos finais do jogo, que meio que o Luverdense se jogou para tentar empatar e deu um contra-ataque para nós. Mas realmente não foi um jogo de performance, principalmente na fase ofensiva, de construção, de oportunidades, de finalizações. Dos 3 jogos que nós fizemos, foi o que a gente finalizou menos. A gente foi bem eficiente, no sentido que as oportunidades que foram poucas, nós soubemos aproveitar para vencer o jogo. E para nós é um recorte interessante de uma situação que vai acontecer às vezes na competição, que é você jogar fora de casa, na atmosfera do campo do adversário, com chuva, que estava chovendo, o campo estava pesado, o adversário conhece melhor o campo. Nós tivemos uma substituição que quebrou um pouquinho também o nosso planejamento, foi a saída do Maxwell, já antes de terminar o primeiro tempo. Mas, como eu venho falando já nas entrevistas anteriores, não existe um processo de construção que seja linear. Futebol, a característica do futebol é de caos, é caótica. A gente vai sempre estar passando por esse tipo de situação. Então, é pegar o aprendizado do jogo, já isso que eu conversei com meus atletas ontem, já levar para os próximos jogos. Teve um aspecto que foi muito interessante, o aspecto físico nosso foi o nosso melhor jogo, em ações de alta intensidade. Na fase defensiva, o comportamento de poder de concentração para jogar sob pressão também foi muito interessante. Então, tem alguns aspectos positivos e o somatório dos jogos vai fazer com que a equipe vá evoluindo e que a gente possa começar a ganhar os jogos tendo performance e ganhar com mais autoridade. Maxwell fez o gol, machucou, não treinou na quinta-feira. Ontem ele já conseguiu fazer um trabalho mais leve, hoje a gente vai inseri-lo no trabalho e ver a condição dele para ver se ele tem condição de jogar amanhã. Essa questão do jogo da quarta-feira traz uma dúvida, né? Em relação à formação do adversário, porque realmente é um jogo importantíssimo em vários aspectos, né? Não só no aspecto técnico, mas principalmente no aspecto financeiro. Então, o adversário vem de uma sequência, como nós, né? Vai entrar no 4º jogo seguido, de 3 em 3 dias, e isso traz uma fadiga, traz desgaste, teve viagem no meio disso também, como nós tivemos. Então, existe hoje uma dúvida. A gente está estudando o adversário, não é surpresa para mim o resultado do jogo, do Operário com o Nova Mutum, porque nós jogamos contra o Nova Mutum, foi um jogo muito difícil, e a sequência dos jogos mostrou que é uma equipe que está muito bem organizada, que deve fazer um campeonato bom e brigar em cima na tabela da competição. Mas o Operário é um time que tem algumas virtudes interessantes, é uma equipe que começou a treinar muito cedo, então está no nível de condicionamento, inclusive físico, questão de ritmo de jogo, maior do que alguns adversários que começaram no mesmo período que nós. Eu conheço alguns jogadores que estão jogando no Operário, alguns até trabalharam já comigo, o Gil Mineiro, o Vinícius. Então, a expectativa é da gente enfrentar um adversário difícil. Todos os jogos contra o Cuiabá tem um aspecto emocional que pesa muito. Cuiabá é a equipe a ser vencida pelo histórico, pelos últimos anos na competição. Então, a gente está se preparando para todas essas dificuldades, passando o máximo de informações possível para os nossos jogadores, para que a gente possa fazer um jogo de qualidade, um jogo de consistência, com a imposição, já que a gente vai jogar dentro dos nossos domínios, e buscar mais um resultado positivo e poder
atingir o topo da tabela, que esse é o nosso objetivo, que apesar de a gente estar com o mesmo número de pontos do União, a gente hoje tem um déficit ali no saldo de gol que a gente pretende igualar ou melhorar nos próximos jogos. Provavelmente os dois já vão fazer parte dos relacionados. Se vão iniciar ou não, a gente está analisando ainda. Provavelmente são jogadores que vêm de um período de inatividade. A ideia é colocar aos poucos, assim, de forma gradativa.